E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo. Eu vou dar um recado aqui agora, porque normalmente o pessoal está se esquecendo. Então, se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos e ainda ajudar o nosso canal, ajudar que a gente continue fazendo o trabalho, beleza? Lembra que tem lista de exercício na descrição do vídeo, não esquece não. Hoje nosso trabalho aqui vai ser sobre funções de primeiro grau, tá? A função polinomial do primeiro grau. Então, daqui para frente é quando as questões começam a ficar com um pouco mais de contextualização, beleza? Então, sem mais enrolações, bora para a aula. Se você está acompanhando e já viu os outros vídeos de função, se você não viu, dá uma olhada nesse aqui, tá? Foi o primeiro vídeo que a gente postou sobre funções. Você já deve ter percebido que uma função, na verdade, ela é uma regra que relaciona os elementos de um conjunto com os elementos de outro, certo? Então, das funções normais, das funções mais comuns que aparecem nas provas, a função polinomial de primeiro grau é uma das mais tranquilas. Ela sempre vai ter uma parte fixa e uma parte que depende diretamente de uma variável. Por exemplo, digamos que um vendedor de uma loja, ele tem um salário fixo e uma parte de comissão em cada venda que ele vende. Então, isso é uma função de primeiro grau. Outro exemplo, o taxista, ele cobra, digamos que ele cobre um valor fixo, que é da bandeirada, e mais um valor que é cobrado a cada quilômetro, entendeu? Então, isso também é uma função de primeiro grau. Então, tem muitos exemplos e dá para contextualizar bastante. Mas vamos ver primeiro como que funciona a lei de formação, como que ela é apresentada. Acompanha comigo. Então, daqui, presta atenção. f de x é igual a ax mais b. Isso é a forma padrão, é o que a gente chama de lei de formação da função. Aqui sempre o a tem que ser diferente de zero para que haja uma função de primeiro grau. Por quê? Porque nesse caso aqui, o expoente do x é o que está determinando o grau da função. O expoente do x é 1, então a função é de primeiro grau. Se ele deixa de existir, eu deixo de ter uma função de primeiro grau. Ok? Aqui, cada um desses coeficientes tem uma função especial. O coeficiente a, ele é o coeficiente angular. O que o coeficiente angular faz? Ele muda o posicionamento do gráfico. Detalhe, o coeficiente angular faz o gráfico girar nesse sentido. Entendeu? Então, por exemplo, quanto maior o coeficiente angular, quanto maior o valor do A, mais inclinado, assim, o gráfico fica. Quanto menor, negativo, quanto menor, mais inclinado, assim, ele fica. Entendeu? O coeficiente linear é o B. O coeficiente linear, ele muda a posição do gráfico. Por exemplo, se o gráfico está assim, quanto maior o coeficiente B, mais para cima o gráfico fica. Quanto menor, mais para baixo o gráfico fica, mas ele não muda a sua direção. Beleza? Então, esses dois coeficientes são importantes na análise gráfica e depois a gente vai ver. Mas e se faltar algum deles? Aqui a gente tem nomes diferentes. Por exemplo, se por acaso faltar o coeficiente b, se a função for somente assim, ax, então dizemos que eu tenho uma função linear. Tá certo? Função linear. Se por acaso eu falto o a, eu teria só um elemento que não tem variável, isso é uma função constante. Tá certo? E se a gente tem os dois, é chamado de função de primeiro grau ou função afim.
Beleza? Então, existem essas três possibilidades dentro da mesma lei de formação, certo? Olha aí, aqui a gente vai apresentar para vocês o que seria o valor numérico de uma função. Repara comigo, você já fez isso bastante no ensino fundamental, lá no 8º ano, 7º, 8º, e talvez até no 9º, que é substituir um valor em x. Basicamente é isso. Então, digamos, você tem a função, certo? E aí você precisa calcular um f de menos 1. Tá vendo que o menos 1 está exatamente no lugar que o x estava? Então a gente vai só substituir. Então, se eu venho aqui e faço 2 vezes menos 1, menos 10, então eu tenho f de menos 1 dá menos 2 menos 10, que vai dar, no caso aqui, menos 12. Certo? Então, isso é o valor numérico da função para x igual a menos 1. Mas olha esse outro caso. O daqui, se eu venho aqui e substituo, olha o que acontece com o f de 5. Eu vou ter 10 menos 10 e, nesse caso, o f de 5 é igual a 0. Quando isso acontece, a gente diz que o número que eu substituí no x é a raiz da função, entendeu? Então, logo, 5 é raiz da função, tá certo? Então, essas raízes, na verdade, também chamadas de zeros da função, na verdade, são elementos que, ao substituir ali dentro, ele zera aquela função. Tem como você encontrá-lo, e é simples. Por exemplo, digamos que eu tivesse uma outra função, né? Digamos que a minha função fosse essa, vou até separar aqui, que eu tivesse lá, sei lá, 3x mais 4, por exemplo. Para encontrar o zero da função nesse caso, era só eu tirar o f de x e igualar isso a zero. Assim, 3x mais 4 é igual a zero. 3x, então, o 4 vai passar para cá com a operação inversa, e o 3 que estava multiplicando passa dividindo. Então, fica menos 4 sobre 3. Beleza? Então, menos 4 terços, né, ou menos 4 sobre 3, é a raiz dessa função aqui. Então, esse processo, às vezes, vai ser muito útil em determinados exercícios para você entender alguns processos, tá certo? Então, vamos analisar graficamente para ver alguns detalhes. Observa comigo. Então, aqui, para entender graficamente como funciona, vamos analisar os coeficientes. Observa comigo. Primeiro, o coeficiente A. O coeficiente A ele pode ser maior que zero, igual a zero ou menor do que zero, tá? É um coeficiente angular. Então, o que a gente tem? Se ele é maior que zero, ou seja, ele é um número positivo, então a gente diz que o gráfico da função ele fica da esquerda para a direita, ele sobe, certo? Então, essa função é crescente, ok? Aqui no meio, se o a é igual a zero, então a gente diz que o gráfico da função ele é assim, paralelo ao eixo x. Então, essa função é constante, tá certo? E por último, se o a é negativo, né, menor que zero, então da esquerda para a direita o gráfico desce, ou seja, essa função é decrescente, tá certo? Então, essa análise gráfica ela é importante em alguns exercícios que às vezes só te cobra o gráfico. Então, basicamente, é isso. E o coeficiente B? Vamos dar uma olhada. O coeficiente B é o coeficiente linear, certo? Então, ele também tem 3 variações gráficas. Assim, se o B é maior que zero, então o gráfico fica acima da origem. Repara, o zero está aqui, é a origem, ele fica acima da origem. Se o B é igual a zero, o gráfico fica na origem.
Tá certo? Ele passa exatamente no zero. Aqui eu estou fazendo funções crescentes, mas pode ser decrescente também, funciona do mesmo jeito, tá? E aqui, se o b é menor do que zero, ele fica abaixo da origem. Tá certo? Então, são 3 posições que o coeficiente linear altera dentro da função. Então, ele positivo, ele fica acima, igual a zero, ele fica no meio, e negativo, ele fica abaixo. Certo até aí? Então, agora vamos ver na prática como que funciona. Inclusive, um exercício do Enem, que eu vou te mostrar um macete show para a gente fazer ele mais rápido. Beleza? Então, se liga aí que é hora da prática. O primeiro exercício é um exercício bem mecânico, mas é bom para a gente dar uma olhada. Diz assim, ó, a função f é definida por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1. O valor de f de 3 é... Então, repare, o exercício me deu isso e isso, e perguntou isso, certo? Me disse também que a função tem esse formato aqui, ó, ax mais b, certo? Então, vou fazer pelo processo tradicional para você ver como que funciona. Sei que tem outras maneiras, mas vamos fazer assim. Aqui eu vou substituir no lugar do x o menos 1 e igualar a função a 3. Aqui, então, ficaria a vezes o menos 1 mais b igual a 3. Se a gente multiplica, menos a mais b igual a 3. Deixa ele ali por enquanto. Pego daqui. Ficaria f de 1 mais b igual a 1. Né? O que está aqui fica no lugar do x, o que está aqui fica depois da igualdade. A vezes 1 dá a, então tenho a mais b igual a 1. Pronto! Montamos duas equações com variáveis iguais, a e b, certo? Então agora, vamos fazer um sistema com elas. Eu tenho menos a mais b igual a 3 e a mais b igual a 1. Resolvendo, ó, menos a mais b dá 0. b mais b dá 2b. 3 mais 1 é 4. O b, então, é 4 sobre 2, que vai dar 2. Certo? Achamos o primeiro valor. Para achar o segundo, substitui em qualquer uma das duas. Vou pegar daqui, que ela já está aqui, ó. A mais b é igual a 1. Eu descobri que o b vale 2, certo? Então, a gente tem a é igual a 1 menos 2. O a, então, vai ser menos 1. Encontrei a equação, certo? Olha só, né? A gente pode dizer, então, que a minha função f de x, ela não era ax mais b? O a não deu menos 1? Então, vai ficar menos x mais b. O b deu 2. Mais 2. É só substituir. O exercício pediu para achar o f de 3. Então, se eu faço aqui, ó, f de 3 vai ser menos 3 mais 2, que dá, então, menos 1. Viu? Então, exercício muito prático e muito legalzinho de fazer. Tá certo? Então, bora pro próximo. Olha aí, outro exercício. Diz assim, ó. Uma padaria vende o quilo do pão a R$14. João, toda manhã, compra pães nessa padaria e sempre paga no cartão de crédito. Sabendo que a padaria cobra uma taxa fixa de R$2 para compras no cartão de crédito, encontra a função de primeiro grau que descreve o valor a ser pago por João, o valor a ser pago caso João compre 5 quilos de pão. Então, exercício muito comum, muito tranquilo de fazer, com uma pequena contextualização para você já ir se familiarizando. Ó, eu tenho, no caso, R$14 era o quilo do pão, certo? A empresa cobra R$2 de taxa para usar o cartão de crédito. O que é fixo ali? O valor do quilo do pão ou a taxa que ele vai cobrar sempre? Exatamente isso. A taxa que ele vai cobrar sempre, porque o valor do quilo do pão vai depender da quantidade de pão que o cara vai comprar. Então, a função ficaria assim, ó. O tanto que depende do pão é o 14, não é isso? Então, vai ser 14x. O que é fixo é o R$2. Então,
Fica só assim. A minha função, então, de primeiro grau, que descreve a compra do pão, ela seria 14x mais 2, só. Na letra B, perguntou quanto ele iria pagar se ele comprasse 5 kg de pão. Então, seria só você substituir na mesma fórmula. Então, se ele comprar 5 kg de pão, eu teria 14 vezes 5 mais 2. 5 kg de pão é um absurdo, né? Mas tudo bem. Vamos ter 70 mais 2, que dá R$72. Beleza? Então, esse tipo de processo, alguns problemas nem trazem com x e y. Às vezes eles trazem essas funções com outras variáveis. Mas é sempre a mesma coisa. Tá bom? Bora pro próximo. Então, exercício do Enem diz assim: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Então, observa comigo, é uma questão do Enem, só de análise gráfica. Olha o quanto ela é simples. Eu vou fazer no processo normal e depois vou te mostrar um macete bem prático que você vai ganhar muito tempo com ela. Então tenha paciência. Primeiro, o que a gente tem que observar aqui? O gráfico é uma função decrescente, certo? E aqui, ela toca num ponto. Que ponto que é esse? Eu tenho 9 de x e 0 de y, porque ela está em cima da reta x. Então, esse ponto aqui é 9 e 0. Esse ponto aqui, eu tenho 0 de x, porque ela está em cima de y, e 18 de y. Então, é 0 e 18. Certo? Então, nesse caso, você tem 2 pontos. Dá para você montar a função e depois aplicar o que o exercício pede. Então, vamos lá. Você tem jeito de fazer mais fácil? Tem. Calma, eu vou te mostrar os 2 processos. Então, nesse caso, o primeiro ponto que eu tinha, repara, quando eu uso 9 de x, eu acho 0 de y, certo? Então, para 9, 0. Se eu substituir na fórmula, olha o que eu tinha. A fórmula não é essa. Mas não falou no exercício. Como que você sabe? A função gerou uma reta. A função que gera a reta é a função de primeiro grau. Beleza? Então, já você sabe que de cara vai ser essa. Aqui, eu achei 0 e substituí 9. Então, se eu substituo 9 aqui, vezes 9 mais b é igual a 0. Então, eu tenho que 9a mais b é igual a 0. Certo? No outro ponto que eu tinha, olha, para 0 e 18. Então, se a gente substitui na mesma lei de formação, tá bom? Então, se eu substituir, no lugar do x agora eu vou colocar 0. Então, fica a vezes 0 mais b igual a 18. A vezes 0 dá 0. Me sobra, então, b igual a 18. Aqui, eu já descobri que o b vale 18. Então, se eu venho aqui e substituo aqui, esse valor de b aqui, certo? Então, a gente tem, 9a mais 18 é igual a 0. 9a é igual a menos 18. O a, então, vai ser menos 18 dividido por 9. A é igual a menos 2. Então, achei o a e o b. Não esquece, tá? Esse valor aqui eu substituí ali, tá? Se eu achei os dois, então o que a gente tem depois disso, né? A função que gera esse gráfico, ela é essa aqui, menos 2x mais 18, né? A e B. Aí me perguntou quantas sacolas vão ser consumidas em 2011. Mas diz que no exercício a origem é 2007. Então, de 2007 para 2011, quantos anos se passaram? Pensa, 2007, 8, 9, 10, 11. Foram 4 anos. Concorda comigo? Se foram 4 anos, então quer dizer que o x vale 4.
Então, quando você substituir aqui, ó, 4, você vai ter menos 2 vezes 4 mais 18. O f de 4 vai ser menos 8 mais 18, que vai dar 10. Certo? Que é a resposta que o exercício queria que você encontrasse. Só que, olha, no Enem, um cálculo deste tamanho, você perde um tempo considerável. Então, presta atenção no macete. Acompanhe aí. Sempre que você tiver um gráfico em que ele está tocando nos eixos dessa forma, seja ele crescente ou decrescente, pode ser aplicado isso dessa forma, tá? O valor do B é sempre onde o gráfico toca o Y. Anota para você não esquecer, tá? Então, o B é onde o gráfico toca o eixo Y. Então, nesse caso, de cara, a gente pode dizer que o B é 18. Certo? O A é sempre a divisão de onde o gráfico toca nos dois eixos. Então, o A sempre vai ser a divisão. 18, nesse caso, dividido por 9. Eu sei que ele vai ficar negativo porque o gráfico está decrescente. Então, o A vai ser menos 18 sobre 9. Então, o A vai dar menos 2. Então, aqui, sem fazer muito cálculo, você já achou o A e o B. Viu que é fácil? Então, achou os dois? O processo é o mesmo. De 2007 para 2011, né? Vou até fazer assim, ó. 2011 menos 2007 vão dar 4. Então, se você substituir na fórmula, né, f de x é igual a menos 2x mais 18, né, f do 4 é igual a menos 2 vezes 4 mais 18, que vai dar o mesmo resultado da outra com um pouquinho menos de cálculo. Eu sei que quem tem uma certa facilidade, uma agilidade maior com matemática faz isso até mentalmente, mas nem todo mundo é provido de tal agilidade, né? Então, a gente faz o processo todo, ok? Então, agora você já sabe? Então, pega a lista aqui, tenta resolver, aplicar o que você conseguiu aprender aqui, beleza? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, estou à disposição, tá certo? Não esquece, se gostou, deixa seu like e se não é inscrito, se inscreve no canal, tá certo? No mais, muito obrigado, valeu!